Por que a esquerda não deveria chamar o eleitor de burro? Gostei. Ai, ai. Vamos assistir esse aqui, vamos assistir. Vamos lá, vamos ver. Eu e o Load, a gente tá aqui sempre nessa parada de tentar fazer um conteúdo que às vezes busca ser irreverente e tudo mais, mas nessas a gente acaba cruzando umas linhas, né? E aí aconteceu agora a questão eleitoral. Eu falei umas groselhas aí e assistindo seus conteúdos imediatamente, assim, eu vi o bagulho e eu falei, puta, é verdade, mano. Se pá, não era esse o caminho, né? Que da hora! Eu entrei em contato com você falando, poxa, quando você puder e tal, e você prontamente topou o convite. Então, obrigado, porque eu acho que a gente precisa muito, realmente. Aqui é um espaço que a gente falou pouco sobre essas questões que a gente quer entrar, resultado de eleição, sobre como a galera votou primeiro em Pablo Marçal, depois... Ó, pra quem não sabe, eu falei... Quando eu fiz um react do vídeo do Cauê Moura chamando a galera de burra, e eu falei, mano, você não chama as pessoas de burra, não sei o quê, pá. Porque a partir do momento que você falar isso, você afasta cada vez mais. É a mesma coisa que você falar o seguinte, assim... os homens estão com mais depressão e não sei o quê, e alguém chegar e falar assim, tem que se ferrar mesmo, o homem tem muita vantagem na vida, não sei o quê, e esse cara vai cair nas mãos da galera que é totalmente de extrema masculinidade tóxica e tudo mais, porque essa galera vai abraçar ele, entendeu? Red pill e tudo mais. Então tem que tomar cuidado, principalmente com o que a gente fala das pessoas que estão alienadas ou passando por problemas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ricardo Nunes, então, pô, do caralho, obrigado pela disposição e por estar aqui com nós, de verdade. Imagina, mano, eu que agradeço. E, bom, é isso, né? Acho que você não falou exatamente qual que é o assunto, né? Porque às vezes tem gente que tá perdido aí, né? Mas... enfim, pode falar, que acho melhor você falar do que eu, né? Beleza, não, é verdade, eu não falei, porque eu suponho que a galera que tá acompanhando tá ligada. Até porque eu falei que a gente tinha chamado você aqui também por isso, né? Aconteceu o resultado da eleição e eu caí numas de ficar falando, vocês são burro, como é que pode? Vocês são burro de ter votado no Pablo Marçal, vocês são burro de terem votado no Ricardo Nunes. Na edição seguinte, como até o Bu já tinha previsto, falou, mano, no próximo programa ele vai estar pedindo desculpa. Mas daí no seguinte eu já tava falando merda de novo, aí saiu o resultado da eleição americana. Sim. Nós entramos no número de falar assim, agora o americano não é burro. Mas a gente pode. Mas, vendo o seu conteúdo, foi aquela história, mano, a gente vem numas de querer fazer graça, mas tem que ter um certo nível de responsabilidade quando o assunto é sério como esse. Vendo seu conteúdo, eu falei, beleza, mano, se faz necessário uma opinião mais sensata a respeito disso, tá ligado? Então, o convite se deu a partir disso. Como eu disse, a gente pode ir pra uma série de caminhos, mas queria começar falando disso então, tá ligado? É uma pergunta ampla demais, mas só como base, assim, o que explicaria um fenômeno como o Pablo Marçal, que representa, na sua vivência, o oposto do público que votou nele, ser um cara que teve tanta popularidade? Cara, sabe por quê? Porque ele oferece uma solução, é a minha opinião, tá? Ele oferece uma solução que está na mão da pessoa que tá sofrendo. É a mesma coisa que você falar assim, pô, mano, não tô ganhando dinheiro, caramba. Daí você fala assim, pô, mano, é só você trabalhar mais, se esforçar e você vai conseguir as coisas na vida. Essa pessoa fala, pô, da hora. O poder tá na minha mão. A esquerda coloca os caras como coitadinhos, quem tá sofrendo. Principalmente sofrendo problemas que o capitalismo traz, né? Mas a esquerda gosta de colocar a galera como coitadinhos e quem tá lá em cima mexendo os pauzinhos como os vilões. E aí a pessoa que vai votar fala assim, velho, mas... o que adianta o seu coitadinho? O que vai mudar na minha vida? Entendeu? Por quê? Porque a esquerda não fez trabalho de base. Essa é a minha opinião. Não tem esse trabalho de base. O que é trabalho de base? Chamar a galera, trazer, vamos conversar, vamos fazer conteúdo, vamos criar TikTok explicando coisa, pra explicar qual é a posição do trabalhador, principalmente o trabalhador mais baixa renda, ele tem uma posição de muita exploração. Então, se essas pessoas entenderem a posição delas, talvez no futuro a gente tenha uma pessoa que vota a favor da galera da esquerda, mas não é só isso também. As pessoas querem uma solução pra agora, mano.
E agora o cara veio e falou um monte de asneira lá, falou que ia trazer... sei lá, eu nem lembro das propostas dele, porque eram tudo muito zoada, mas eu tô dizendo assim, ele deu uma solução e assim, tá na sua mão, cara. Eu vou fazer você sair da merda sozinho. Ele não vai fazer, ele não ia fazer. Porque não tem como sair na merda, não tem como todo mundo sair da merda se a gente continuar vivendo no mesmo sistema que a gente vive. Não tem como. Então essa a minha opinião, cara. Obrigado. Bom, eu queria começar dizendo que eu acho compreensível, apesar de eu discordar, né, dessa postura que você teve. Eu acho compreensível, né? É uma postura Você acha que eu também não fico assim? Óbvio que eu fico, mano. Ó, pelo amor de Deus, quem votou no... Ah, velho. Os caras... Eu fico assim, como é que pode alguém votar numa pessoa que defende tudo aquilo que vai te prejudicar? O cara que fica focando que assim... Mano, olha... O Nunes tá junto com o Tarcísio. E o Tarcísio foi vender uma parte da Sabesp aí. Mano, os caras lucraram em um dia coisa de 3 bilhões de reais. Por causa de manipulação de mercado financeiro. E não é manipulação de mercado financeiro. Ele vendeu as ações da Petrobras abaixo do valor do mercado. E aí, quando todo mundo que comprou as ações que podia comprar, e aí no outro dia, as ações estavam lá em cima. Porque agora vai ser uma empresa que vai lucrar em cima da água, que é um produto que não tem risco das pessoas deixarem de usar, entendeu? Então, as ações subiram. E eles lucraram em um dia 3 milhões de reais, uma coisa desse tipo. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, eu nem sei o nome direito, olha isso, ninguém conhece esse cara, ninguém sabia a cara dele até a eleição. O Ricardo Nunes, ele veio junto com o Tarcísio. Esse cara tá junto das pessoas que vão fazer a água das pessoas ser mais cara. Isso é uma das coisas. Eles estão sempre em conchavo com a galera que é o real prejudicial da classe trabalhadora. Entende? Então é complicado. E aí eu falo, mano, esse povo é burro. E eu também penso isso. É difícil, cara. É difícil. Porque a verdade é que, assim, eles estão votando contra os próprios interesses, velho. É muito triste. E eu também fico frustrado. É óbvio que eu fico frustrado. Porque, assim, a minha vida não vai mudar muito mesmo. Com qualquer que seja o prefeito. Mas tem vida de muita gente que vai mudar aqui em São Paulo. E vai mudar pra pior agora. Muitas coisas vão mudar pra pior. Já estão querendo privatizar a escola. Você acha que o Tarcísio e o Ricardo Nunes juntos não vão conseguir fazer alguma coisa tipo privatizar a escola, cara? Isso aí vai dar muita merda, entendeu? Vai ficar cada vez pior a escola com aquele cheirinho de puta que bosta, hein? Não é exclusivamente sua, a gente Acho que não. Grande parte da esquerda, tanto é que o corte que eu postei lá no meu Instagram da minha fala no podcast lá, As Ideias, eu fiz ele sem nem ter visto a sua fala, né? Então eu tava me baseando na fala de tantas outras pessoas que eu vi fazendo isso, e até coisas piores do que dizer que o povo é burro, sabe? Isso por mim já é uma coisa zoada, mas, sabe, dizer que desejo que se foda, que morra, que... Porra, mano. Não, então, assim, pra níveis, assim, muito absurdos. Bizarro. Né? Até eu falei lá nas ideias uma comparação, né, que eu vou até repetir aqui, que é o seguinte: a esquerda, em geral, ela quer viver num relacionamento abusivo com o povo. Porque qual que é a fala da esquerda? Porque a gente defende o povo, a gente luta pelo povo, o pobre, o trabalhador. Então tem essa visão de, eu sei o que é melhor pro povo e eu defendo o que é melhor pro povo. Só que, quando esse povo não corre com você, não vota em você, não vota no seu candidato, o que você faz? Você vira pro povo e fala, agora eu quero que você se foda, eu quero mais que você morra, tá ligado? Então, tipo assim, por que eu comparei com um relacionamento abusivo? Porque, mano, quando você gosta de uma pessoa, você quer namorar uma pessoa e a pessoa não quer, não corresponde, qual que é a postura que seria mais adequada? É você falar assim, mano, beleza, né? Eu gosto de você, você não gosta de mim, mas por gostar de você, eu quero que você seja feliz, né? Seja comigo ou não. Mas a postura da esquerda não é essa. A postura é, se você não vai ser feliz comigo, você não vai ser com mais ninguém. Então eu quero que você se foda, tá ligado? Então, eu acho muito zoada essa postura, né? Mas por que eu disse que é compreensível? Porque, a gente tem uma certa noção da realidade, a gente sabe exatamente o que o Ricardo Nunes representa, o que ele vai fazer agora na prefeitura reeleito, até porque ele já fez muita coisa ao longo dos últimos 3 anos, então não vai ser uma novidade. Tipo, o que será que ele vai fazer? A gente já sabe, né? Porque ele vai continuar as desgraças que ele veio fazendo nos últimos anos. Sim. Começou até agora aumentando a passagem, né? Ele anunciou que provavelmente vai ser aumentada. Porque é isso, entende? As pessoas que vão sofrer com essa eleição... E tem muito... Isso tem muito também a ver... Tem muito a ver também com a galera que é de esquerda, mas ela
ela só quer ser de esquerda porque ela quer um aval social de que ela tá lutando por um bem maior. É isso que eu acredito, pelo menos, tá? Eu tava até me planejando, tem um roteiro que eu tô escrevendo devagarinho, que eu queria fazer um vídeo aqui pro canal do Max Palaro TV também. É onde eu queria falar disso, que assim, os conteúdos de esquerda, que conteúdos comunistas, eles fazem bem, porque eles explicam muita coisa, mas quando é só uma catarse contra um sistema que tá aí, a pessoa que vê isso, ela se sente, assim, feliz com aquele conteúdo. De tipo, poxa, eu também... Que bom que eu penso assim, né? Então tem muito disso, de... Esses conteúdos, eles não são... eles servem como uma muleta que às vezes impede a pessoa de realmente lutar por alguma coisa boa. É o que eu acredito, ultimamente. Porque... E por que eu acredito nisso? Eu ia até falar isso, eu vou falar no vídeo isso depois quando eu for gravar, mas eu acredito nisso vendo Hollywood. Hollywood, ultimamente, anda falando muito mal do capitalismo. E eles são capitalistas. Os donos dos estúdios que fazem esses filmes são bilionários. E aí, alguns estudos já estão rolando sobre isso, que as pessoas elas têm menos inclinação de querer mudar a sua situação quando elas enxergam no mundo vários guerreiros que estão lutando contra isso, entende? Poxa, se esses filmes agora estão lutando contra o capitalismo, eu não preciso fazer nada. Mas esses filmes estão lucrando em cima. Tem até um exemplo da Barbie, que é um filme que fala muito de machismo, e é um filme muito legal pra você enxergar o machismo na sociedade, é muito bom entender pela visão da mulher, principalmente quem não é mulher, assistir esse filme é muito bom, mas esse filme tinha menos de 20% de trabalhadoras femininas na produção do filme. Então, é isso. Eles estão usando dessas batalhas ideológicas para continuar mantendo a mesma coisa. Ninguém tá ali realmente querendo mudar alguma coisa. Eles só estão querendo lucrar em cima disso. E eu vejo que alguns criadores de conteúdo também, eles falam isso, vou fazer TikTok, vou de esquerda, não sei o que, beleza. Eles podem até ter uma visão boa, mas no fundo eu acho que tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. Entende? É foda isso, mano. Max, ele não fez proposta alguma, só botou os políticos contra a parede e o povo tá cansado dessa mentira. Então, esse é outro problema. O Marçal fez isso. E qual que é o problema? Eu falei aqui, antes de fazer esse corte aqui, eu tava jogando lá e eu até falei, as pessoas elas ficam contra os políticos e eu entendo que dá uma frustração. Pô, tem um cara ali ganhando 50, 100 mil, cara corrupto, não sei o quê. Só que assim, a gente tá se apegando a um problema que não é o problema da sociedade. A gente achar que o político é o problema da sociedade é um caminho muito ruim. Porque a gente começa a olhar... Porque assim, é o que eu acredito. Por exemplo, os ANCAPs. ANCAPs são as anarcocapitalistas, né? Eles querem cada vez... Que é totalmente uma bizarrice o anarcocapitalismo. Porque o anarcocapitalismo, ele é impossível de existir. Ele é um paradoxo. Porque a anarquia é o fim das hierarquias que não tem justificativa. E o capitalismo só existe em cima das hierarquias. Então você ser um anarco-capitalista é impossível. Não existe essa possibilidade, porque o capitalismo só existe porque existem as hierarquias que a anarquia vai contra. Então os anarcocapitalistas, eles simplesmente... O que eles olham? A política é o problema. Todo anarcocapitalista amigo meu que eu converso é sempre a mesma coisa. Os políticos são os problemas, não as pessoas que ganham dinheiro, né? Não as pessoas, são os políticos. Então, quando a política mete o dedo, dá sempre problema. Quando, na verdade, essas pessoas políticas, elas estão ali porque foram compradas para estarem ali. Se você for olhar os prefeitos que foram eleitos no Brasil, 88% dos prefeitos, eles receberam doação de bilionários, de donos de empresa. Então você entende como não tem como a gente simplesmente falar que são os políticos? Os políticos, eles são parte do problema, mas eles não são o problema real. Se você voltar a sua raiva contra político,
você vai sempre chegar num ponto que você vai cair na ladainha de alguém que fala que é contra político. É isso. É foda, mano. E além do fato dele representar um projeto bolsonarista, que a gente já sabe exatamente o que é o projeto bolsonarista, mas eu acho que a questão muito aqui é essa, né? A gente sabe. E a esquerda se perde muito nisso também, sabe? De achar que certas coisas já são. A galera que tá votando não sabe. Não são. Esse é um ponto. Né? No nosso post mesmo lá que a gente fez de collab divulgando que eu ia estar aqui, um cara comentou assim, não pode chamar o povo de burro, por quê? Sendo que todas as informações e debates estão aí. Eu comentei, estão aí aonde? Dentro da sua bolha? Porque a gente vive muito preso em bolhas, tá ligado? Eu procuro não estar dentro dessas bolhas, né? A gente, como tava trocando ideia aqui, eu falei dos parceiros que eu tenho, dos lugares que eu ando antes da gente começar a gravação. Então, tipo, eu faço o máximo possível pra que eu mantenha o meu pé no chão e veja, mano, o que o povão tá pensando, o que o povão tá falando, se determinados debates que a gente tá tendo aqui dentro das nossas bolhas e círculos de esquerda não chegam lá na maioria das pessoas. E eu digo... Sabe por que não chega? Porque eu tô assistindo esse vídeo aqui, porque eu tenho tempo, mano. Você acha que o cara que trabalha 12 horas por dia... O cara que trabalha 8 horas por dia, leva 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, 12 horas ele ficou fora de casa. Quando ele chega em casa, ele tem filho, família, tem que fazer alguma coisa ali, cuidar de alguma coisa. Ele tem que, sei lá, ser feliz por alguns momentos antes de ir dormir e voltar pra vida filha da puta. Entende? Quando a gente tem tempo na vida, é mais fácil. E é por isso que classe média é o que mais virou esquerda ultimamente. Por quê? Porque tem tempo. A classe média tem um pouco mais de tempo do que a galera mais pobre. A galera mais pobre não votou junto com o Boulos aqui em São Paulo. Eles não têm tempo de entender o problema realmente que eles estão enfiados. Eles têm tempo de se preocupar se daqui a alguns dias vai ter dinheiro pra comer de novo, mano. Tá ligado? Então é foda a gente ficar julgando as pessoas porque a gente olha a nossa bolha. Todo mundo usa internet. Cara, nem 50% do brasileiro usa, sei lá, internet, mano, todo dia. Eles usam o WhatsApp no máximo. E ninguém tá recebendo... Quando é coisa de papo político, a galera fala, mano, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso, entendeu? Porque falar de política entra naquele ponto. Eu não vou ficar falando de política porque isso aqui é tudo uma corrupção, é um nojo. Quando, na verdade, a gente tinha que falar de política pra entender a nossa situação atual como seres humanos em geral. Eu tô olhando pra câmera errada, acabei de ver. Essa é a diferença desse setup. Eu olho pra câmera errada, a outra tá me filmando e é isso aí. Eu tinha que fazer um negócio que troca automático, sabe? Mas é isso, vamos continuar. Não chegaram. A imensa maioria desses debates não chegou. Sabe? Não chega. Então a gente fica indignado. Porra, como que o povo reelegeu o Nunes apesar do apagão? Tem tantos argumentos que a gente pode colocar aqui, mano. Um deles o apagão não aconteceu em toda a cidade de São Paulo, não. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes e foi cerca de 3 milhões de habitantes que foram prejudicados pelos apagões. Ou seja, não foi um quarto da população. Então esse é um ponto, né? Não é como se toda a cidade ficou apagada. Segundo ponto, não é toda a população que tem alguma noção da relação entre o Ricardo Nunes, o prefeito, com os apagões. Mas isso é óbvio. Não é óbvio, mano. Não é óbvio. Pode ser óbvio pra gente que tá perdido. Porque a gente óbvio pra gente. Inteiro, sabe? A gente dedica a nossa vida muitas vezes ao debate político, a estudar sobre a política, a ouvir o que os outros estão dizendo, a ouvir o canal do Jones, a ouvir o canal da Rita. Então a gente eu tô sempre... Exatamente. Desses debates. Mas o povão não está dentro desses debates. E olha que bizarro. A gente só tá nesse meio porque também o algoritmo quer. Então a gente tá na mão do YouTube, por exemplo, que indica esses vídeos. Ele colocou esses vídeos como uma categoria e você recebe esses vídeos por causa disso. Então até nisso a gente é controlado, saber o que a gente vai receber ou não. Então, se a gente não tiver, por exemplo, uma regulamentação da internet, a gente vai provavelmente ter, assim, cada vez mais influência das redes sociais em cima de quem vai ser eleito e quem não vai ser. Você realmente acha que se o YouTube tivesse mostrado pra mais gente os problemas dos apagões, não sei o quê, talvez mais pessoas teriam visto e falar, caraca, mano, não posso votar nesse cara. Fora que também tem o sentimento anti-esquerda, que o cara que não acompanha a política, porque ele não tem tempo, ele pegou na mídia, uns anos atrás, que ser de esquerda é ser ladrão, ser de esquerda... A mídia focou muito nisso. Tanto pra queimar a imagem da Dilma, pra botar impeachment. E desde então, a gente tem uma sociedade brasileira que ser de esquerda é ser burro, mano. E o cara que não acompanha, que não tá numa bolha, ele não quer saber, mano. Ele não quer ser burro, velho. Ele já não sabe em quem vai votar. Ele vai votar contra a esquerda. É sério. Se o Nunes tivesse dado um tiro na própria esposa e tivesse provas disso, ele ainda assim ia ser eleito. Porque as pessoas não conseguem conceber colocar alguém de esquerda
na prefeitura aqui de São Paulo, cara. É foda, é mais profundo do que a gente acredita. Mano. Então, um exercício que eu sempre faço, né, porque eu recebo muito esse elogio, né? Tipo, nossa, Thiago, você se comunica de um jeito simples, que todo mundo entende. Então, uma das coisas que eu faço pra conseguir me comunicar dessa forma é lembrar, mano. O Thiago de 17 anos, né? Porque eu entrei ali na USP com 17, né? Um mês depois eu já fiz 18 e foi dentro da USP que eu adquiri grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, sabe? Seja nas aulas, mas principalmente em grupos fora da sala de aula, né? Em palestras, mesas de debate coletivo, político, movimento estudantil. Então, dentro da USP eu adquiri muito conhecimento, adquiri muito por conta própria também, estudando muito sozinho, mas o pontapé inicial foi lá dentro, enfim. Então, o Thiago de 17 anos sabia disso? Não sabia disso, muitas coisas, tá ligado? Sim. E outras, às vezes eu não penso nem no Thiago de 17 anos, né? Porque alguém pode dizer assim, mas você não tá falando só pra adolescente, tá falando com adultos e não sei o quê. Eu penso na minha mãe, parça. Minha mãe é uma mulher muito simples, tá ligado? Minha mãe, ela foi doméstica quase que a vida toda, ela não tem tanto estudo, enfim... enfim, eu troco muita ideia com a minha mãe sobre muitas coisas, né? Por exemplo, nesse período eleitoral eu perguntei pra ela assim, mãe, você lembra da prefeitura da Marta Suplicy, né? Como é que foi? O que você acha? Ela disse, não lembro, porque na época eu não me preocupava com política. Eu só comecei a me preocupar com política agora por causa de você, porque você fala muito de política, então eu acompanho seus stories, acompanho seus Instagram, suas redes sociais. A maior parte das pessoas não liga pra isso. Mas então, tipo assim, não é como se a maioria da população estivesse ligada na política, mano. A maioria da população não está ligada na política, a ponto de não saber coisas muito básicas, que pra nós hoje são básicas, como... o fato do governador ser o comandante-chefe da polícia militar. Então, a gente critica a polícia militar e coloca, por exemplo, a polícia do Tarcísio fez tal coisa, como, por exemplo, né, uma coisa que eu acho importante de falar aqui, né, a polícia matou uma criança de 4 anos anteontem, na Baixada Santista, gente. Que, aliás, hoje... era filha de um cara que tinha morrido... De um homem que eles também mataram na Operação Verão. A Operação Verão comandada pelo Tarcísio. Sim. E o Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, aquele sociopata, tá ligado? Então a gente tem que saber isso, né? Que a polícia militar, ela não é um bando de indivíduos como... A maioria da população acaba pensando dessa forma, tá ligado? Porque o moleque tá andando na rua, ele toma um enquadro do policial, o policial bate na cara dele, ele fica com raiva do policial, com razão. Mas não é aquele indivíduo somente que tá dando esse tapa na sua cara. Não. Acima dele tem um coronel, tem um comandante, tem um capitão... E o secretário da Segurança Pública, que por fim ele é subordinado ao governador do estado, que é o comandante-chefe das polícias do estado, tá ligado? Sim. Enfim, esse é um fato que eu tô usando de exemplo que boa parte da população não sabe, tá ligado, mano? Então a política de segurança pública, ela tem que ser responsabilizada ao governador daquele estado. Sim. Enfim, não totalmente, porque aí vai ter interferência de prefeitura também, vai ter interferência de governo federal, mas aí já são outros 500. O grosso mesmo, a culpa é do governador do estado. Cara, e eu falo até por mim isso, mano. Esse tipo de coisa... Eu fui pra Brasília, acho que foi em 2019. Não, eu tinha feito cirurgia do estômago. Foi 2014, 2015. Em 2015 eu fui pra Brasília visitar meu primo lá, e foi lá que eu comecei a entender como é que funciona a democracia, velho. Isso faz 9 anos atrás, eu tinha 30 anos, mano. Eu não sabia como funcionava um congresso, o Senado. Eu só soube disso porque a gente fez um passeio lá dentro, e é de graça, todo mundo que for pra Brasília pode fazer esse passeio de graça, onde eles explicam pra você como é que funciona. Por que eu não sabia que, tipo, 2 casas tinham que votar pra sair uma lei, e antes a lei tem que ser aprovada pelo presidente, e se ele negar aprovar, porque se for uma lei ele é muito contra isso, ele nega aprovar, volta pro Congresso pra votar se derruba o veto. Agora eu entendo, só que antes eu não entendia. Eu tinha 30 anos. Com 30 anos eu tava no estádio, com 29 anos eu casei. 29 anos. 2 dias antes do meu casamento, teve o primeiro jogo da Copa do Mundo. Eu tava lá no estádio falando, ei, Dilma, vai tomar no cu. Tá ligado? Então, a gente pode mudar. A gente só tem que ter conhecimento. A maior parte das pessoas que falam que esses políticos que ganham milhões, não sei o que, esses caras, eles não sabem o que realmente acontece, como é que funciona. E eu acho que a gente tem que ensinar isso pras pessoas. Porque elas precisam ter, por capacidade própria, entender quem são os reais responsáveis. Porque se você for procurar os reais responsáveis da sua tristeza, da sua miséria, você vai encontrar alguém que não tem nada a ver com político, mano. Se você vai encontrar pessoas... Se você for conseguir se seguir uma linha, você vai encontrar pessoas muito mais poderosas do que políticos, que são os que mandam nos políticos. Mas enfim, voltando então pra sua pergunta, né? O que explicaria tanta gente votando em Pablo Marçal, o que explicaria tanta gente votando no Ricardo Nunes...
E mais uma vez, são muitos fatores, né? Como você próprio disse, uma longa conversa que a gente pode ter aqui falando de muita coisa e dá muito pano pra manga. Mas focando um pouco mais no Ricardo, no Pablo Marçal, num primeiro momento, né? Porque eu acho que ele foi o grande fenômeno dessas eleições, né? Todo mundo acho que concorda com isso, né? O fenômeno pro mal, no caso, né? Perdeu um pouquinho só pro Datena ali, né? De chamar a atenção por causa da cadeirada, que também ele tava ali no protagonismo, né? Exatamente, né? E a gente sabe que foi por muito pouco que o Marçal não foi pro segundo turno, né? Sim. Uma possibilidade aqui que muitos se levantam é que aquele laudo falso, né, tenha sido o bagulho que não levou ele pro segundo turno. Porque ali naquele momento muitos podem ter desistido de votar nele e migrado pro Nunes, né? Porque até as pesquisas internas, acho que foi o Boulos que disse isso, as pesquisas internas ali da campanha dele diziam que seria ele contra o Marçal no segundo turno, né? Que o Nunes aparecia um pouco atrás, mas teve essa movimentação, essa mudança de votos ali naquela reta final. Enfim, então por pouco o Marçal não esteve no segundo turno e talvez ele tivesse ganhado também. Então acho que é muito importante sim a gente olhar para ele, pro que ele significou, pro que ele representou aqui nessas eleições. E aí, mano, desde o começo desde antes do primeiro turno, eu já vinha refletindo sobre essa postura, né, de tratar o povo como burro, como isso, como aquilo, porque a gente já tava vendo isso acontecendo desde aquele momento, tá ligado? Ó, alguém falou aqui, ó, você vê que isso que está falando é exatamente o que os políticos não querem fazer. É melhor pra eles uma população semi-analfabeta. Novamente, cara, eu acho que você tem que parar de olhar como políticos. Porque políticos, eles são passageiros. Tem hora que ganha um, tem hora que ganha outro. A elite brasileira não quer isso. A elite brasileira, que até um dos caras lá, dono das Americanas, que deu um puta de um golpe financeiro, ganhou 30 milhões de reais nas costas de um monte de empresa pequena, que são trabalhadores, os donos, muitos trabalhadores que vendiam para as Americanas, tomaram calote, tiveram que fechar as portas, destruiu a vida de uma galera, e hoje em dia faz palestra por aí. Esse cara também é dono de um maior sistema de educação do Brasil. Ele faz, tem faculdade, nome dele. Cara, você tá entendendo que esse cara, ele tem tanto poder na mão que ele nunca vai fazer a educação ser boa? Então quando a gente fala, não, tem que botar um político lá que vai fazer a educação ser boa, ele prefere doar, sei lá, milhões e milhões de reais pra uma campanha de um contrário a quem pensa assim, do que deixar isso acontecer. Porque se tiver educação de qualidade, por que a gente precisa de escola privada? Quem é que vai perder? Será que o cara que tem uma escola, e não é fácil abrir uma escola, tá? Você precisa ser muito bom. Mas o cara que vai abrir uma escola, ele não tem nenhuma vontade que a educação pública brasileira seja boa. Então, não é que a educação pública brasileira nunca vai ser boa. Não vai mesmo. Enquanto a gente não enxergar que o real problema são as pessoas que pagam a campanha dessas outras. Tanto que eu falei, 88% dos prefeitos foram eleitos com dinheiro de donos de empresa bilionários, cara. Você tem que entender isso. Porque não adianta lutar e falar, tem que ter educação melhor. Não vai ter. Enquanto essas pessoas não pararem de colocar no cargo de poder pessoas que eles nomeiam. Não é que eles nomeiam. Eles vão lá e colocam dinheiro nas pessoas que têm a ideia parecida com a dele. E a gente continua votando contra os nossos próprios interesses. Então a gente tem que começar a mudar isso. A gente vê isso em todas as eleições. Mas no primeiro turno isso estava muito forte justamente pelo apoio que o Marçal vinha ganhando, né? Então eu via muito nas redes sociais essa postura de boa parte de gente da esquerda dizendo que, meu Deus, como tem gente trouxa, burra, que vota nesse cara, gente psicopata, né? Então as pessoas chamavam os eleitores dele de psicopata e coisas do tipo. E um dos motivos pra essa postura ser absurda é que, mano, você não quer conquistar os votos dessa pessoa, cara. Não quer conquistar esses eleitores. E a Exato! gente vai xingar, ofender e tratar dessa forma, a gente não vai conquistar, a gente vai afastar elas, né? Então, um ponto é esse. Pensando na lógica eleitoral, a gente tem eleitores a serem conquistados, não é nessa postura que a gente vai conquistar eles. Pelo contrário, a gente vai afastar. Mas então, voltando. Então, desde o primeiro turno eu via isso, né? Porque o eleitor do Marçal é isso, é aquilo outro. E por que esse tipo de postura me incomoda para além desse fator eleitoral que eu citei? Pelo fato de eu conhecer os eleitores do Marçal, pelo fato de eu conhecer os eleitores do Ricardo Nunes. E a gente vê que grande parte da esquerda, como eu disse, ela vive fechada em bolhas. E dentro dessa bolha, todo mundo em São Paulo vai votar no Boulos. Um outro ali vai votar na Tabata, né? Tinha muita gente perdida aí nessa esquerda liberal. Aí mas a bolha também. A bolha... E, claro, o pessoal mais comunista, mais da esquerda radical, que votou no PSTU, que votou na UP. Mas quando a gente fala principalmente dessa esquerda que eu chamo esquerda liberal,
essa centro-esquerda, né? Enfim, essa galera que geralmente também é de classe média, enfim, fica fechado nessas bolhas, fechados nesses círculos deles, onde todo mundo vai votar igual, todo mundo pensa mais ou menos igual. Essas pessoas, elas não conhecem, por exemplo, eleitores do Pablo Marçal, elas não conhecem eleitores do verdade. Nunes. Então o que elas podem fazer? Supor coisas sobre eles. E eu acho que essa é uma das piores coisas que a gente pode fazer, é supor coisas sobre as pessoas, sobre os eleitores, sobre a população, né? Outro setor da população aí que eu vejo a esquerda supondo muitas coisas, os evangélicos. Isso é uma outra coisa que me incomoda tanto, mano. Tanto quanto essa postura de falar que o eleitor é burro me incomoda, a postura de falar porque o crente, né? Eu ainda usa o termo crente num tom ofensivo. O crente isso, o crente aquilo. E mais uma vez, a minha mãe também é crente, a minha mãe também é evangélica, sabe? E, tipo, não tô citando minha mãe porque, é uma coisa pessoal. Não, eu tô dizendo de um exemplo, de uma pessoa que eu convivo todos os dias, e que eu sei que ela não é essa caricatura. Mas ela é uma exceção. Não necessariamente, mano. Não. Tá ligado? A maior parte das pessoas são assim. A maioria dos meus amigos são evangélicos. Por quê? Porque eu moro na periferia de São Paulo. E a regra na periferia de São Paulo é que as pessoas sejam evangélicas. Isso não é uma exceção, sabe? Então, todos, ou quase todos, ao meu redor, são evangélicos, tá ligado? Lembrando que eu sou um cara gay, lembrando que eu sou um cara umbandista, lembrando que eu sou abertamente comunista, e os meus amigos, em geral, não são comunistas, de esquerda, militantes, são pessoas comuns. São pessoas comuns da periferia de São Paulo, tá ligado? Trabalho pra igreja, da igreja. Exato, mano. E essas pessoas, elas não são essa caricatura do Silas Malafaia que a esquerda, a parte dessa esquerda constrói, sabe? Não mesmo. Eu vejo isso, sabe? Quando a esquerda fala dos evangélicos, ela tá se referindo muito a essas figuras públicas, né, que se dizem evangélicas. Pastores, como André Valadão, como o próprio Silas Malafaia que eu citei, como o Edir Macedo, e políticos, né? Então ela tá pensando na bancada evangélica. Eu vejo até mesmo quando a esquerda quer... a esquerda tem que conquistar os evangélicos, tem que dialogar com os evangélicos. Eles nunca estão falando do povo evangélico, eles estão falando desses líderes, né? Então é o político ir lá de esquerda se reunir com líderes evangélicos, eles dizem que a esquerda está se reunindo com os evangélicos. Eu vi, por exemplo, esses dias uma notícia dizendo: evangélicos estão abandonando o bolsonarismo e migrando pro lado do Lula. Mas a matéria estava se referindo a alguns pastores e políticos supostamente evangélicos. Não todos os evangélicos. Achar que essa galera representa o povo evangélico, porque não representa, mano. E uma coisa que escancarou isso foi durante o debate do PL do aborto, que a gente chama de PL do estuprador, né? Onde saiu uma pesquisa, que eu não lembro os números exatos, mas era coisa entre 60% e 70% da população cristã sendo contra o PL que queria equiparar o crime de aborto ao crime de homicídio. É óbvio. E eu acredito que isso foi uma coisa que calou a boca de muita gente na esquerda, né? Sim. Porque eu tava vendo muita gente falando assim, porque o perigo são esses crentes que querem transformar o Brasil num não sei o que lá. E aí quando saiu a pesquisa aqui, gente, os crentes não estão a favor não, sabe? Então vamos parar de supor essas coisas, parça. Outra coisa que eu comento também... Caralho, que cara bom, velho. Que fala bem pra caralho esse maluco. Eu não conheço. Caricatura do povo evangélico, do povo conservador. Alguém sabe quem é ele? Parar de defender a legalização da maconha. O que eu tenho de amigo que sábado tá no baile, fumando maconha, e domingo tá lá na igreja, não tá escrito, mano. Isso é extremamente comum, sabe? As pessoas, elas não são, assim, quadradas, né? Então, ó, se ela é conservadora... exato, não tá todo mundo numa caixinha. Contra isso. Pelo contrário, né? O que a gente sempre fala, os conservadores são os mais hipócritas, né, mano? Aquela pessoa que mais fala contra o gay, contra a trans, no off é o que mais pega, tá ligado, mano? E eu falo isso por experiência própria. Então, isso é muito comum, mano. Eu tenho tanto amigo que fuma, e que inclusive foi pra Marcha da Maconha comigo, parça. A Marcha da Maconha, eu sempre falo isso, é a manifestação de esquerda que mais coloca o povão na rua aqui em São Paulo, tá ligado? Antes eu falava assim, é a que mais coloca o povão na rua, só que aí uma pessoa de outro estado falou, não, mas aqui no meu estado é só playboy. Eu falei, então eu vou falar de São Paulo, que é o que eu conheço, né? Eu nunca fui... É o Chavoso da USP. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca não sabia quem era. Quem já foi na Marcha da Maconha pode falar pra mim se eu tô mentindo, se a maioria que vai lá não é preto, favelado, tá ligado? Mano, o povo da periferia sai da periferia pra ir pra Paulista. Por quê? Porque ali ele tá fazendo um ato de desobediência civil, é fumar maconha na cara da polícia e ninguém pode fazer nada com ele, tá ligado? Sim. Então é um dia de subversão ali, tá ligado? Então, enfim, é um ponto que eu quero colocar aqui pra gente ir quebrando essas mentalidades construídas, esses estereótipos construídos sobre o povo, porque isso é extremamente prejudicial, mano. Sim. Uma coisa que me incomodou muito foi, ao longo desse processo eleitoral, foi quando eu postei uma matéria dizendo o vice do Nunes, o coronel Melo Araújo, foi investigado na PM, quando foi PM, por 8 vezes ele foi investigado por homicídio. E aí uma galera vindo comentar assim, mas você tá fazendo campanha pra ele, porque se você falar isso, é aí que os eleitores dele vão votar nele mesmo, porque a galera gosta disso mesmo. Eu falei, você está falando isso com base no quê? Você tá tirando isso do seu cu, caralho. Se você não fez uma pesquisa, chegou, conversou com o eleitor do Nunes e perguntou pra ele, né, você vota no Nunes por quê? O que você acha da violência policial? Se você não tem uma prova disso, você não pode afirmar isso. Né, eu até comentei sobre isso no meu story. Esses pastores podem até não representar os evangélicos, mas infelizmente comandam a cabeça do rebanho.
Cara, eu discordo. Eu concordo e discordo, porque eles podem sim, às vezes, comandar, né? Falar assim, votem em tal. Eles falam isso, Eles são muito anti-esquerda e tudo mais. Mas, assim, muitas dessas pessoas que vão lá, elas estão em busca de Deus. E esse cara falando, às vezes você fala, tá, tipo, beleza. Quantas vezes eu não fui já fui... eu sou católico, mas não pratico em nada, né? Mas eu tô dizendo, acho que eu nem sou católico, a verdade é essa. Mas assim, quantas vezes já não fui na igreja, fui na missa, e tipo, o que o padre fala ali, caguei, entendeu? Caguei, vou seguir com a minha vida. E as pessoas são assim, mano. As pessoas, elas estão lá... Porque se você quer ir em busca de Deus na periferia, você vai aonde, mano? Vai aonde? Não tem igreja perto. Se tem é um evangélico. Os evangélicos, eles viraram maior parte no Brasil porque eles entraram nas periferias, mano. Então, isso não quer dizer que todo mundo que tá ali pense igual. Só que muitas pessoas da periferia são preconceituosos. Então, eles falarem essa pauta... Por que você acha que essa pauta de gays é tão forte, né, com os evangélicos? Porque isso ressoa muito com os evangélicos da periferia. Que sim, são pessoas menos letradas, menos cabeça aberta. São porque elas não têm tempo de se desenvolver. Elas estão atrás de vamos sanar as nossas dificuldades básicas aqui, cara. Então a gente falar que, nossa, todo evangélico é anti-gay, não é, mano. Não é porque eu tenho um monte de brother meu que é evangélico, tudo classe média, eles são evangélicos, e a gente conversa disso e os caras falam, Deus fala que, pela Bíblia fala que não, que isso não deveria existir, mas a verdade, mano, que eu vejo na realidade outras coisas. Então, por quê? Porque essa galera tem um pouco mais de capacidade de parar e pensar um pouco, e não vamos seguir aqui essa linha, entende? Eu não sei, eu acho que cada pessoa é uma pessoa, mas sim, podem ser sim influenciados da mesma forma que todo mundo é influenciado por alguém, entende? E a Carol concordou comigo, a Carol Sardá, né, que ela teve bastante envolvida na campanha do Boulos, de ir pra rua gravar aqueles vídeos com as pessoas. Ela falou justamente isso pra mim. Ela falou, Thiago, é a pura verdade, eu tô todo dia na rua conversando com o eleitor do Nunes, e ele fala que vai votar no Nunes por N fatores, não tem nada a ver com essa caricatura. O eleitor do Nunes é um bolsonarista, fascista, de extrema direita, que adora violência policial. Mano, sabe? Tá maluco, mano? A gente viu que nessa eleição o Boulos foi pintado como cara extremista e o Nunes como cara moderado. Sim. Então muita gente que votou no Nunes foi justamente por ter ele como esse cara moderado e o Boulos como o suposto extremista, sabe? Sim. Enfim, então é tão complexo, envolve tantos fatores, tantas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de colocar as pessoas em caixas e em caricaturas que não condizem com a realidade, né? Enfim, então... Voltando, né? Como eu tava dizendo lá no primeiro turno, tava me incomodando muito toda essa postura de porque o eleitor do Marçal é um psicopata, o eleitor do Nunes é um doido, é não sei o quê, é um fascista, é um bolsonarista. Então, desde lá eu já vinha tentando travar essa luta, essa batalha, essa disputa. Mas eu falei, mano, eu vou deixar um pouco mais pro segundo turno, porque depois que passar as eleições, eu vou fazer um vídeo chamado A Arrogância da Esquerda. Isso é uma coisa que eu já vinha planejando desde o primeiro turno. Eu falei, vou esperar passar o segundo turno, porque nesse momento a gente fazer uma certa unidadezinha ali pra tentar eleger o Boulos e depois que passar eu meto pau no Boulos. E aí passou, agora eu tô seguindo meu plano, né? Mas, enfim, né? Voltando e... Cara, eu vou seguir esse maluco, né? Interromper aí em algum momento aí pra mim, comentar. Nosso melhor tipo de convidado é esse, de verdade. Mas se vocês quiserem comentar também, né? Não, se a gente tiver comentar, a gente comenta. Beleza. Tranquilo. Porque eu sou palestrante, né? Então se deixar eu vou ficar 2-3 horas aqui falando. Eu sou esse cara também, velho. É Puta merda. Eu acho que serve não só pra mim e pro Cauê, né? Como uma aula mesmo pra quebrar esses paradigmas que a gente tava tendo, e essas ideias de colocar meio que todo mundo numas caixinhas, que nem a gente fez com o Marçal, sabe? Pra mim, eu falava, mano, a galera que vota no Marçal eu não consigo compreender porque que vai nas ideias desse maluco, tá ligado? É isso, mano. E aí, você explicando agora, você fala, realmente, né? Cada um tem um motivo que não é necessariamente o que eu acho, sabe? A gente faz essa projeção que vem de um lugar de ignorância, um lugar meio elitista, de alguém que não convive, que não vive nesses espaços e acaba fazendo esse reducionismo, né? Exato. Eu vejo o Marçal desse jeito, logo se o cara fechou com ele é igual. E pra você ver como o povo é contraditório, o Marçal ganhou em regiões que em 2022 o Lula e o Haddad ganharam. Exato, não tem sentido. Que em 2022 o Lula e o Haddad porque as ganharam. pessoas Ou não seja, são pessoas que votaram em Lula e Haddad em 2022 quadradinhos. agora votaram em Marçal e Nunes. Sim. Tá ligado? Isso é uma coisa boa do brasileiro, tá? Não achem que isso é uma coisa ruim. Eu acho que assim, a gente, se você olhar das democracias que nós temos
no mundo, assim, o Brasil é muito bom, cara. Apesar de ter vários problemas e tal, o brasileiro vota muito bem. Porque, assim, se você vai entrar ali como presidente, por exemplo, é bom você fazer alguma coisa, velho. Porque senão a gente tira você. Porque eu, por exemplo, nunca vou votar no Bolsonaro. Nunca. Votaria em qualquer candidato que tenha qualquer relação com o bolsonarismo. Nenhuma. Só que o povo brasileiro é assim, meu irmão, vocês não fizeram nada de bom aí, eu vou botar em outro. Porque o brasileiro tá procurando alguém. Talvez um pouco até de querer achar um herói pra nação, não sei. Mas é isso, a gente troca rápido. Quando coisa... Mano, a gente tirou a Dilma e muita gente apoiava tirar a Dilma. Aí entrou o Temer, aí entrou o Bolsonaro e a gente já tirou o Bolsonaro, velho. Você entende como isso é fenomenal? Que a gente falou, não, velho, piorou minha vida, não quero isso. Isso é bom, mano, isso é legal. O brasileiro é... Só que ao mesmo tempo, o brasileiro falta ter, em vez de só falar assim, tá ruim, tá bom... Porque assim, o prefeito que é um pouco mais difícil, né? Todo mundo bota nas costas do presidente. Quando, na verdade, sei lá, a gente tinha que votar por ideologia. É o que eu acho. Eu acho que a gente tinha que pensar o que a gente acredita e votar em candidatos que são parecidos com isso. Votar em pessoas que pensam parecido com você. Só que muitas pessoas não têm tempo de parar e pensar. Eu vejo que é isso o problema. E um exemplo que a gente tem aí de um cara que é famoso e rico, né? É o Rodrigo da GR6. O Rodrigo, ele fez campanha pro Lula em 2022. E esse ano ele fez campanha pro Nunes, tá ligado, mano? Enfim, doido, só que né? O caso do Rodrigo é um outro caso à parte, porque ele é um cara rico, ele é um cara que hoje ele tem entendimento das coisas, tá ligado? Ele não é mais o povão. Então, eu não vou passar a mão na cabeça, tá ligado? Ele, pra mim, Ele já sabe as escolhas que ele tá fazendo e como isso vai refletir, né? Ele foi oportunismo. Eu não tenho... Assim, eu não vou falar que eu não tenho dúvidas, né? Mas não vou me surpreender se ano que vem o Rodrigo estiver ocupando cargo dentro da prefeitura, tá ligado? Porque ano passado o Nunes criou a coordenadoria do funk dentro da Secretaria da Cultura e ele lançou essa coordenadoria do funk num evento lá no Teatro Municipal junto com artistas da GR6. Inclusive num bagulho extremamente suspeito, né? Porque era só artistas da GR6. Será que teve algum favorecimento aí? Não sei, né? Fica o questionamento. E aí agora... eu não duvido se ano que vem o Rodrigo for o coordenador do funk ou alguém indicado por ele, né? Enfim, tudo é sobre interesses. Eu não acho que a MC Drica gravou aquele vídeo apoiando o Ricardo Nunes por livre e espontânea vontade também, não, né? Não, ali provavelmente tem coisas provavelmente não, né? Não dá pra saber. Mas contratuais, se você saber que vai perder alguns espaços, se você não faz o que os caras tá pedindo, entre outras coisas, né? Exatamente. Pô, da hora, Chavoso da USP. Eu nunca tinha visto nada dele, mas o cara manda muito bem. Eu gostei. Aliás, vou até seguir o canal dele depois. Mas é isso, muita gente tem contrato com a prefeitura. Eu conheço pessoas que têm contrato com a prefeitura com uniforme das escolas, por exemplo. Essas pessoas, elas vivem desse dinheiro. Elas são ricas? Não. Mas não importa o que for acontecer, ela vai sempre votar para que mantenha o mesmo prefeito, porque ele vai manter os mesmos contratos. Ela não importa o que ela acredita, entendeu? Não significa que ela tá votando contra ela mesma. Ela tá tentando salvar o dela por mais 4 anos, entende? Também não é o fim do mundo. Isso é um pouco de compra de voto? Talvez seja. Mas é o que acontece. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse react no almoço aqui. Eu curti. Eu comi bastante, por sinal. Não tanto. Podia ter comido mais, mas eu não aguento. Eu tenho meio estômago. É isso.